Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Altíssimo Yahweh. Antes de estudarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos mais uma vez diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Te pedimos novamente o Espírito Santo para que Ele habite em nós e faça morada em nós e nos dê entendimento de tudo que for dito nesse estudo. E que Ele nos dê paz e força para superar as dificuldades do dia a dia. Obrigado, Pai, pela família que temos, pelos filhos que Tu nos deu, que Te pertence. Nós Te pedimos e Te agradecemos pelos méritos de Yahushua, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Teu Filho amado que se encontra no Teu lado direito, no santuário celestial, no lugar santíssimo. É em nome dele que Te pedimos hoje e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos estudar sobre o que significa apegar-se ao que é bom. Devemos ter cuidado com o que nos é colocado ou apresentado. Está escrito, pegue as suas sagradas escrituras, vamos ouvir a voz do Altíssimo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, examinem tudo, retenham o que é bom. Nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Fique com o lado bom das coisas, ou seja, examine tudo o que for apresentado para você e tenha uma perspectiva do que te faz bem. Em outras palavras, procure ter uma perspectiva saudável das coisas que te são colocadas. Filmes, músicas, comerciais, livros, palestras, pregações, tudo tem sido jogado sobre nós. Assim, estamos sendo bombardeados por mensagens de diversas formas. Mas, como cristãos, devemos ter cuidado com tudo o que o mundo nos oferece. Isso significa que, embora não possamos viver isolados, também não devemos guardar tudo o que chega até nós. Em vez disso, devemos examinar cada coisa, vendo como ela pode ser boa para a nossa fé. Retenha. Nesse sentido, os crentes não devem aceitar todos os ensinamentos, mas examinar e confrontar com a palavra de Yahweh, nosso Pai Celestial, que são as Sagradas Escrituras. O crente também não deve usufruir de tudo que o mundo oferece, pois algumas coisas servem para nos afastar do nosso Pai Celestial Yahweh. Está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados irmãos, não confie em todos os que dizem que têm o Espírito do Eterno. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo do Eterno, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Cuidado com falsos profetas. Nesses dias perigosos, não devemos aceitar tudo o que nos é mostrado como verdade. Quando professos mestres da parte de Yahweh vêm a nós declarando que têm uma mensagem de Yahweh, é justo indagar cuidadosamente. Como sabemos que isto é verdade? Como eu vou saber se o que ele está dizendo vem realmente de Yahweh? Yahushua nos disse que levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 11. Não precisamos, porém, ser enganados, pois a palavra de Yahweh nos dá um teste pelo qual podemos conhecer o que é verdade. Essa declaração que nos convém ser diligentes estudantes das Sagradas Escrituras para sabermos o que está em harmonia com a lei e o testemunho. Não estamos seguros em nenhum outro modo de agir. Está escrito, diz Yahushua, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas,
mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16. Batalhar. Nestes dias de enganos, todo aquele que se acha firmado na verdade terá de batalhar pela fé entregue aos santos. Todo tipo de erro será levado à luz na misteriosa operação de Satanás, a qual, se possível fora, enganaria até os escolhidos, desviando-os da verdade. Mateus 24, 24. Se possível fosse, enganaria, mas ele não vai enganar. Aquele que examina não será enganado. Haverá falsos sonhos e visões que encerram alguma verdade, mas desviam da fé original. O eterno Yahweh deu uma regra pela qual distingui-los. Está escrito em Isaías capítulo 8, versículo 20. Mas a lei e o testemunho que devemos consultar. Se eles não falarem conforme esta palavra, nunca lhes rairá a luz. Se eles desmerecem a lei de Yahweh, se não dão atenção à sua vontade, tal como é revelada nos testemunhos do seu Santo Espírito, são enganadores. São enganadores. Eles são controlados por impulsos e impressões que acreditam serem do Espírito Santo e consideram mais dignos de confiança do que a palavra inspirada. Pretendem que todo pensamento e sentimento seja uma impressão do Espírito Santo. E quando se raciocina com eles, segundo as Sagradas Escrituras, declaram que possuem alguma coisa mais digna de confiança. Ao passo, porém, que pensam ser guiados pelo Espírito de Yahweh. Estão, na verdade, seguindo uma imaginação trabalhada por Satanás. Por fim, reter ou apegar-se ao que é bom significa guardar o que pode ser positivo para o nosso crescimento espiritual, o meu e o seu. Está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por fim, meus irmãos, encham a mente de vocês com todas as boas virtudes ou com algo digno de elogios. Ou seja, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e decente. Os pensamentos controlados e nobres são aceitáveis a Yahweh. Quando Yahweh, nosso Pai Celestial, atua no coração por seu Santo Espírito, o ser humano deve cooperar com ele. Os pensamentos precisam ser delimitados, restringidos, impedidos de se espraiar e meditar naquilo que só tende a debilitar e poluir a alma. Os pensamentos devem ser puros e as reflexões do coração, de modo que as palavras da boca sejam agradáveis ao céu e proveitosas aos que nos rodeiam. Vamos ver o que está escrito em Mateus, capítulo 12, versículo de 34 a 37. Está escrito: raça de serpentes, como poderiam vocês falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-lhes que de toda palavra fútil que os homens disserem, terão que prestar conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras vocês serão absolvidos, e pelas suas palavras vocês serão condenados. No Sermão do Monte, Yahushua apresentou aos discípulos os princípios de vasto alcance da lei de Yahweh. Ele ensinou aos seus ouvintes que a lei é transgredida pelos pensamentos. Antes que o mau desejo realmente seja posto em prática, temos a obrigação de controlar os pensamentos e de sujeitá-los à lei de Yahweh. As nobres faculdades da mente foram dadas pelo Criador para serem empregadas nas coisas celestiais. Yahweh fez abundante provisão
para que a pessoa alcance contínuo progresso na vida divina. Por toda parte, Ele colocou instrumentos para nos ajudar a crescer em conhecimento e virtude. Contudo, quão pouco esses instrumentos são apreciados ou aproveitados. Quão frequentemente a mente é dada à contemplação daquilo que é terreno, sensual e vil. Dedicamos o tempo e os pensamentos às coisas triviais e comuns do mundo e negligenciamos os grandes interesses que dizem respeito à vida eterna. As nobres faculdades da mente se encolhem e se enfraquecem por não se exercitarem em temas dignos de sua concentração. Perseverante resistência à tentação. Que todos que desejam ser participantes da natureza divina apreciem o fato de que devem se livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Tem de haver constante e fervorosa luta contra más imaginações da mente. Tem que haver perseverante resistência à tentação e ao pecado. Em pensamentos ou atos, a alma precisa ser resguardada de toda mancha, mediante a fé naquele que é capaz de nos guardar de cair. Ele nos ajudará. Se nós recorrermos a Ele, nós não cairemos. Devemos meditar nas Sagradas Escrituras, pensando sóbria e sinceramente nas coisas que pertencem à nossa salvação eterna. A misericórdia e o amor infinitos de Yahushua, nosso Salvador, o sacrifício feito em nosso favor, requerem a mais séria e solene reflexão. Devemos nos deter sobre o caráter de nosso querido Redentor e Intercessor. Cumpre-nos buscar compreender o significado do plano da salvação, mediante acerca da missão daquele que veio salvar seu povo do pecado. Mediante a constante contemplação dos temas celestes, a fé e o amor mais se robustecerão. As orações serão mais e mais aceitáveis a Yahweh, nosso Pai Celestial, porque serão mais impregnadas de fé e amor, serão mais inteligentes e fervorosas. Haverá mais constante confiança em Yahushua, nosso Salvador, e teremos viva experiência diária na boa vontade e no poder de Yahushua, para salvar perfeitamente todos quantos por ele se achegam a Yahu. Pela contemplação devemos ser transformados e ao meditarmos na perfeição de nosso modelo divino, que é Yahushua, desejaremos nos tornar inteiramente transformados e renovados à sua pura imagem. Haverá fome e sede da alma para nos tornarmos semelhantes àquele a quem adoramos. Quanto mais nossos pensamentos estiverem em Yahushua, mais falaremos dele a outros e o representaremos perante o mundo. Somos chamados a sair do mundo e a dele nos separarmos, a fim de podermos ser filhos e filhas do Altíssimo Yahweh. E estamos sob a sagrada obrigação de glorificar a Yahweh, nosso Pai Celestial, como seus filhos sobre a terra. É essencial que a mente esteja firmada em Yahushua, para podermos esperar inteiramente na graça que nos será trazida quando o nosso Salvador Yahushua for revelado nos céus. Está escrito em Atos, capítulo 17, versículos 10 e 11. Tão logo anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegando lá, eles foram à sinagoga, que é a igreja local. As pessoas dali, no caso, os bereanos, eram mais bem educadas do que as de Tessalonicenses, porque receberam a palavra com bastante entusiasmo, interesse, e todos os dias examinaram as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Então, os bereanos, eles examinavam as Escrituras. Tudo que era dito a eles, eles iam verificar nas Sagradas Escrituras para ver se era verdadeiro. Assim eu digo nos meus vídeos, não confie no que eu digo, meu irmão. Examine as Sagradas Escrituras. A mente dos bereanos não se achava limitada pelo preconceito. Estavam dispostos a pesquisar
a veracidade das doutrinas pregadas pelos apóstolos. Estudavam eles, os bereanos, eles estudavam as Sagradas Escrituras, não por curiosidade, mas para que pudessem aprender o que havia sido escrito a respeito do Messias prometido. Diariamente examinavam os relatos inspirados e, ao compararem texto com texto, anjos celestiais se colocavam ao lado deles, iluminando-lhes a mente e impressionando-lhes o coração. Onde quer que as verdades do Evangelho sejam proclamadas, os que honestamente desejam proceder com retidão serão levados a exame diligente das Sagradas Escrituras. E assim é conosco. Os anjos nos ajudam a entender as Sagradas Escrituras, a partir do momento que eu quero realmente aprender. Até porque, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a orientação divina. Está escrito em João 5,39. Vocês estudam as Sagradas Escrituras por pensar que nelas terão vida eterna. São elas que darão testemunho a meu respeito. Examine as Escrituras Sagradas. Essa é a orientação. As Escrituras testificam de Yahushua. Na palavra, o Salvador é revelado em toda a sua beleza e formosura. Toda pessoa encontrará conforto e consolação nas Sagradas Escrituras, que está cheio de promessas. São mais de 8.000 promessas, meu irmão, minha irmã, no Antigo e no Novo Testamento. Mais de 8.000 promessas. Que está cheio de promessas quanto ao que Yahweh fará por aquele que entra em relacionamento com ele. Os doentes, especialmente, serão confortados ao ouvir a palavra, pois, ao dar as Sagradas Escrituras, Yahweh deu à humanidade uma folha da árvore da vida, que é para a cura dos povos. Como pode alguém que lê as Sagradas Escrituras ou que as ouve serão lidas, perder o interesse nas coisas celestiais e achar prazer em diversões e atrações do mundo? Em toda página, seja história, preceito ou profecia, irradia nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento a glória do Filho do Altíssimo Yahweh. Em tudo quanto encerrava de instituição divina, todo o judaísmo era uma encadeada profecia do Evangelho. De Yahushua dão testemunho todos os profetas, Atos 10:43. Desde a promessa feita a Adão, descendo pela linha patriarcal e a dispensação legal, a gloriosa luz celeste tornou clara as pegadas do Redentor. Os viventes contemplaram a estrela de Belém, o Siló por vir, ao passarem diante deles, em misteriosa procissão, os acontecimentos futuros. Em cada sacrifício mostrava-se a morte de Yahushua, em cada nuvem de incenso acendiam sua justiça, seu nome ressoava com cada trombeta de jubileu. O tremendo mistério do Santo dos Santos habitava sua glória. Os judeus estavam de posse das Sagradas Escrituras e supunham que, no mero conhecimento que delas possuíam, tinham a vida eterna. E Yahushua, porém, disse, está escrito em João 5,38, a sua palavra não permanece em vós. Havendo rejeitado Yahushua em sua palavra, rejeitaram-no em pessoa. Está escrito, João 5,40, não quereis vir a mim, disse ele, para terdes vida. Então, meu irmão, minha irmã, só depende de mim e de você essa busca da verdade. Porque a partir do momento que eu e você estudamos as Sagradas Escrituras, nós teremos o conhecimento, nós saberemos o que é verdade e o que é mentira. Nós saberemos o que é certo, o que é bom e o que é mal. Ninguém nos enganará, ninguém. Porque nós estamos firmes na rocha, firmes na rocha. Não esqueçam que os perdidos serão como a areia do mar. Não esqueçam, onde está escrito, nem tudo que me diz mestre, mestre, nas versões atuais está, nem tudo que me diz Senhor, Senhor.
entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Nada mudou. O mesmo Criador, o mesmo Eterno, o mesmo Altíssimo do passado é o mesmo do presente, é o mesmo do futuro. Ele não muda. E a sua lei é eterna. Fique na paz do nosso Pai Celestial e que o Espírito Santo te dê paz, meu irmão, minha irmã. Nesse momento de tristeza, de angústia, peça e você terá paz e você ficará bem melhor, porque Ele estará contigo. Amém.